Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. O estudo de hoje é cuidado com os falsos irmãos, instruído na Igreja de Cristo para distorcer a integridade do Evangelho. A gente vemos nessas atualidades, essa revolta protestante surgiu o quê? Por causa desses falsos irmãos. Como, por exemplo, Martinho Lutero era estabilizado nessa igreja católica apostólica romana, era franciscano, se revoltou para fundar outra igreja, para pregar outra doutrina, outro evangelho. Somente a Bíblia é suficiente. Para os protestantes, eles dizem que somente a Bíblia é suficiente, mas quando você prova na Bíblia o magistério, a doutrina, as Apóstolos 42, o pastoreio, João 21, do 15 a 17, a verdadeira oração, João 4, 23, João 8, 32, a verdade está na Bíblia, está sobre essa igreja. O apóstolo Paulo, ele perseguia, devastava a igreja, perseguia os cristãos, os membros da igreja. Cristo aparece, ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque você persegue a minha igreja? Aí Saulo, que se torna Paulo, se converte, é batizado pelo membro da igreja, Ananias, e vai pregar essa integridade do evangelho que foi transmitido por revelação divina, por próprio Senhor Jesus Cristo. Que interessante, né? Como ele diz aqui, em Gálatas 2, 7, ao contrário, viram que a evangelização do circunciso era confiado, como do circunciso a Pedro. Porque aquele cujo ação fez de Pedro, o apóstolo do circunciso, fez também de mim, dos pagãos. Quem? Jesus Cristo. Olha só que interessante. Aquele quem fez Pedro apóstolo, fez de mim também. Mas por uma revelação do alto. Pedro caminhava, andava com Cristo, aprendeu a doutrina de Cristo. Viu milagres, viu prodígios, viu Cristo expulsar demônio, viu Cristo pregar a doutrina que é do alto. E falou sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. Ali o apóstolo Paulo, quando ele se converte, estava perseguindo essa igreja, a revelação foi diferente. Não veio de carne e sangue, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Asseguro-vos, irmão, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Em Gálatas 1, 11, 12. O evangelho pregado pela igreja não tem nada de homem, não tem nada fundamento de homem. Abaixa, João. Mas mediante do alto. Como? Ali em João 7, 14 e 17, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou do alto. Tem que extinguir a minha doutrina. Você fala de mim mesmo ou você fala por mim mesmo? Do alto. Para você entender aqui, em Gálatas 2, ali você vê, o apóstolo Paulo já deixa uma certeza. Tem falsos irmãos. Se estava instruído naquela igreja primitiva, no primeiro século, imagina agora, cara. Aqui, Gálatas 2, do 1 ao 5. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém, como Barnabé, levando também Tito comigo. Barnabé também, que instruiu o apóstolo Paulo nessa doutrina, que apresentou aos apóstolos. Interessante. E subiu em consequência de uma revelação, expus o evangelho que prego, entre os pagãos, e isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de correr ou de não ter corrido em vão. Olha só que interessante. Ele expôs o evangelho que ele estava pregando. Apresentou, porque para não correr em vão. Quem? A igreja. O apóstolo Paulo, ele se converteu. Ele foi fundar outra igreja? Ele foi pregar outro Jesus diferente? Outro evangelho? Não. Em Gálatas 1, do 6 em diante, ele fala, não há dois evangelhos, 7. Pessoa que semeia confusão. Olha só, a pregação do apóstolo Paulo, porque ele era perseguidor da igreja. Ele devastava essa igreja. E o seu ministério vai ser defendendo a igreja, mostrando a unidade. Um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Efésios 4, 5. Manter a integridade do evangelho, 1 Coríntios 1 e 2, ou 1 Coríntios 11, 1 e 2. Sejam meus imitadores como sou
de Cristo, e ali em Coríntios imitava a fé do apóstolo Paulo, para manter a integridade do evangelho. É isso que nós católicos, que não, tem católico que não entende, nós temos que imitar a fé dos primeiros cristãos. Não a fé desses padres famosos, esses padres que querem ser artista, esses pastores que fundam a igreja, não. Nós temos que imitar a fé dos primeiros cristãos, que encerraram a carreira. Hebreus 13, 7. Hebreus 6, 12, se eu não me engano. Aqui, ó. 3. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar. Ó. Mas por causa dos falsos irmãos, ó, instruço, que frutificamente se instruziram entre nós para espionar a liberdade de que gozemos em Cristo, ó, Jesus, a fim de não nos escravizar. Ó. Fomos por esta vez, vamos ser condescendente para que o evangelho permaneça em sua integridade. O que você vê aí, os pastores que pregam essas doutrinas de homens, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é o Espírito, irão fundar a igreja para te escravizar nessa doutrina. Nessas igrejas vindas de homens, que são falsos irmãos, que são falsos profetas. Mateus 24, 4, Mateus 24, 11, Mateus 24, 4 em diante. 5, 6. O foco é te escravizar. Faça campanha, faça voto, se apartou da igreja, se apartou do magistério. Aquela igreja católica é uma igreja pagã. Como diz o pastor Paulo Júnior, reverendo Caio Fábio, reverendo Augusto Nicodemos, esses caras aí, Rodrigo Mocelin, esses pastores aqui, falam que a igreja católica é um ídolo, é a Babilônia. Esses são os falsos irmãos, que não seguem a integridade, que não vivem a integridade, porque se apartou. Coríntios. Aqui, ó. 1 Coríntios 11, 2, ó. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ó. Aí eu sou imitador de Cristo. Interessante. Você está na unidade da igreja para chegar a essa imitação? Eu vos felicito, porque em tudo lembrais de mim e guardais a minha instrução, estáis como eu vos transmiti. Isso. Ali em Coríntios, imitava a fé do apóstolo Paulo e guardava o verdadeiro evangelho, a integridade, de acordo com foi transmitido. Sem divisão. 1 Coríntios 1, 10. Mesmo pensamento, Filipenses 2, 2. Coríntios 12, 28, Deus simplesmente os apóstolos. E Coríntios 12, 13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus, o grego, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Olha a pregação desse cara que se converteu para essa igreja, para esse ministério, para estar sob o pastoreio de Pedro, Gálatas 2:9, que vai lá a Jerusalém reconhecer a sua graça. A igreja ali, bispo de Jerusalém, Tiago, bispo universal, Pedro e João. Para não ter corrido em vão. Sua pregação não ter uma pregação em vão, mas reconhecido pela igreja. Pelos membros da igreja. Coríntios 15, ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendes escolhido, do qual estáis firmes, por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Ó. Que eu vejo hoje em dia aí, cara, esses pastores pregando, por exemplo, a Mundial, por exemplo, a Plenitude, por exemplo, a Universal, por exemplo, a Internacional da Graça. Está mantendo a integridade que a igreja ensinou? Porque essa integridade só vai estar mantida onde tem uma igreja que ela é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Baluarte da verdade. E a verdade será conhecida, a integridade vai estar nessa igreja, que é um só batismo, que é uma só fé, que tem pastoreio João 21, 15, 17, que tem doutrina dos apóstolos 2,42, Atos dos Apóstolos 2,47.
juntava outros para o caminho da salvação. Nessa igreja, ó, Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste pode conhecer pela igreja a fina diversidade da sabedoria divina. A integridade, a igreja tem que manter a integridade, porque a tradição. A tradição que mantém a integridade, de acordo com como foi pregado, de acordo com como foi anunciado. Aí vem esses reformadores, tudo está na Bíblia, mas não prega que está na Bíblia, eles pregam o que eles querem. Causando divisões. Romanos 16, 17, 18. Mestre que se apartou da esposa e do esposo. Que interessante, cara. Aqui você vê, cara, ó. Atos Apóstolos 1 e 2, ó. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e do ensinamento de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que foi arrebatado, ó. Aos apóstolos que ele escolhera. Romanos 10:15, como pregarão se não forem enviados? Os apóstolos foram enviados, foram confiados, foram predestinados a anunciar a esposa do Senhor. Morrer pela esposa do Senhor. Manter a integridade. Que interessante, cara. Porque em Atos dos Apóstolos 7:48, ó, o Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mão humana, como diz o profeta. Ó. Por isso que a Igreja Católica, ela não tem um documento. Ela não tem uma placa. É uma igreja mística. Está sob o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Pedra angular, Cristo. Simples entender isso. O que você vê ao Mundial, a Universal, a Assembleia, a Gernoduc, Sila Malafaia, Marco Feliciano, esses pastores são fundamento de homens, são templo de homens, são doutrina de homens, são não manteram a integridade, são, como diz lá em Gálatas 2, do 1:15, do 1:5, os falsos irmãos. Quem é esses falsos irmãos? Que perseguiam a igreja. Paulo foi lá para manter a integridade do evangelho. Ele apresentou o evangelho de acordo com o evangelho de Pedro, de acordo com o evangelho que Tiago pregava, de acordo com o evangelho que Santo Estevão foi martirizado. Por quê? Porque é um só Espírito Santo. O Espírito Santo que está na vida de Pedro está na vida de Paulo. O Espírito Santo que está na vida de Paulo está na vida de Tiago. Na vida de Tiago está na vida de Santo Estevão. Porque fomos pregnados de um mesmo Espírito. Um só Espírito. Segundo Coríntios, vão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito que não tem integridade. Que finge mostrar a salvação, mas não é a salvação. Para você sair dessa unidade, desse pastoreio. Para todo mundo pregar o evangelho, está na verdade. É isso que os pastores pensam e quer pregar, mas não está. Foi confiado à igreja. Sobre ti, Pedro, eu diferi minha igreja. Por isso que ele deixou uma só igreja. E ponto final. O próprio diabo estava pregando para Jesus Cristo ali. Jesus falou, está escrito. Está escrito. Está escrito na Bíblia. Viu como os protestantes não vivem isso aqui? Ó? Eles lêem um versículo e já começam a fazer aquelas doutrinas, aquelas loucuras. E as pessoas acreditam. Porque é um espírito também. Mas não é o Espírito que desceu em Atos dos Apóstolos para manter a integridade da igreja. Se fosse esse Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos sobre a vida desses pastores, não teria esses 50 milhões de igrejas. Porque o Espírito Santo, ele é uno, ele não é divisor. Por que acontece essa loucura? Ó? Esse versículo aqui, eu amo esse versículo, cara. Que me mostra a verdade, cara. 2 Coríntios 11, 4, ó, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, ó, diferente. Os apóstolos pregavam outro Jesus diferente? Pregavam Jesus crucificado. Gálatas 2 ali, 19, não se firma aqui que estou preso atado à cruz de Cristo.
diferente daquele que vos temos pregado, ou se outro, se trata de receber outro espírito diferente daquele que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. 1 Timóteo 4, o Espírito diz, especialmente, que nos tempos vindouros alguns hão de apossar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros e doutrina diabólica. Essa dualidade. Ali, os Timóteos, o apóstolo Paulo é Paulo, né? Tá falando, tá alertando. E o 6 já deixa a receita. Aqui, ó. Recomenda essa doutrina aos irmãos. Será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina, até que agora seguiste com exatidão. O 7, ó. Quantas fábulas profanas, esses cantos extravagantes de comadres, rejeitar, exercita-te na piedade, sem exercício corporal, traz algum pequeno proveito. A piedade, esta sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e a futura. As pessoas acreditam nesses contos de fada, nessas contos de comadre. Vem na minha igreja que você vai abençoar, você vai ser próspero. Faça esse voto, dá 100, dá 200. Preciso de 500 pessoas com um voto de R$100 para a obra, etc. É isso que a gente vemos. Hoje a gente não está vendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira integridade. Até na igreja católica tem a obrigação de anunciar a integridade como os apóstolos anunciaram. Porque os bispos são sucessores dos apóstolos, tem que ser imitador dos apóstolos, não esses padres famosos, esses padres que querem ser artistas. Pedro foi artista, Paulo foi artista. Para manter a integridade, para as pessoas acreditarem na verdade, para as pessoas se converter. Entra nesses contos aí, essas prosperidades. Olha só para você ver, cara. Você vai na Santa Missa, é sempre a mesma homilia. Ninguém denuncia o pecado, ninguém ensina a doutrina, ninguém mantém a integridade que os apóstolos pregaram. Aquele evangelho light. Não defende a igreja, não ensina o povo a sã doutrina da igreja, a combater Tito 9, aquele que contradiz a sã doutrina. Cara, onde vai parar? Aqui, ó. Segundo, não, Tito 2, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina, ó. Tito 1:9. Firmemente pegada à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar, segundo a sã doutrina, rebater os que contradizem. Olha só. Olha o que os apóstolos faziam, olha o que os apóstolos estão pregando, estão anunciando. Cara, eu vi uns vídeos aí do padre Falo de Melo, cara, falando das imagens. Cara, estão manchando o evangelho. Até as pessoas cara, esse cara aí é padre. O cara é artista, o cara é autor. O cara é celebridade. Aonde vai parar os sucessores dos apóstolos? O sacerdote tem como missão de ensinar a sã doutrina, de acordo com o que foi pregado. São sócios irmãos instruídos, intruso, ali. E as pessoas estão dando crédito para esse tipo de pregação. Salve Maria. Poderia falar várias coisas aqui, mas está ótimo. É só uma base. Padre artista, padre celebridade. Não tem integridade que os apóstolos manteram. O Céu Roberto está sendo muito radical.
Então use essa fama sua para pregar o verdadeiro evangelho. Para combater aquele que contradiz a sã doutrina. Salve Maria, sou missionário, salve. Porque nós somos a descendência da mulher, por capítulo 17. Descendência da mulher que guarda os mandamentos. Ponto final. Salve Maria.